várias mulheres que sofreram com alguns problemas de saúde, muitas vezes, e que buscaram a Deus para que esses problemas fossem amenizados ou, né, curados. Você lembra, assim, de um exemplo que pode se encaixar um pouquinho nesse contexto nosso, que traz uns ensinamentos que vão dar mais esperança, né? Fortalecer a esperança das mulheres que estão nos assistindo? A Bíblia tem vários exemplos de mulheres que enfrentaram lutas muito grandes, né? Você tem no início da Bíblia, no livro de Gênesis, mulheres que não podiam ter filhos e foram agraciadas, né, pela possibilidade, né, foram milagrosas de terem filhos. Mas nós encontramos um caso no livro de Marcos, no capítulo 5, para quem quiser anotar e ler depois, de uma mulher que sofreu com um fluxo de sangue durante 12 anos. E, de acordo com a história, os estudiosos dizem que, naquele tempo, os tratamentos não eram nada parecidos com os tratamentos que você que é paciente do Dr. Douglas recebe, né? Ela vivia, então, como eu disse, com um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gasto o dinheiro que tinha. Então a gente entende que toda a questão da estrutura familiar já tinha sido comprometida, né, devido à doença dela. Naquele tempo, para vocês terem uma ideia, um dos tratamentos para uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, uma hemorragia, enfim, seria tomar comprimidos que eram sementes de mostarda envoltos em esterco de mulas brancas. Para vocês terem uma ideia do que era a medicina naquele tempo, né? Ou seja, não era medicina, né? Um outro tratamento era que as mulheres ficassem sentadas numa encruzilhada e o médico contratava alguém para chegar e dar um susto. E, teoricamente, isso estancaria o fluxo de sangue. Então, para você perceber por que essa mulher só piorava e piorava e piorava. Mas ela começou a ouvir falar de Jesus. Ela começou a ouvir falar de Jesus. E Jesus chegou até a cidade dela. Só que na situação dela, veja, ela era uma pessoa conhecida, todo mundo já sabia quem ela era. Naquele tempo, a enfermidade tinha uma conotação de alguém que não era abençoado por Deus, de alguém que era esquecido por Deus. E às vezes a gente tem essa tendência de achar isso, né? Que Deus me abandonou, que Deus não está olhando para mim, que eu sou um pecador, eu fiz uma coisa muito, muito séria e agora eu estou sofrendo por causa disso, estou pagando alguma coisa. E naquele tempo tinha esse pensamento, né? Então, quando essa mulher se aproximou de onde estava Jesus, da multidão onde estava Jesus Cristo, ela tentou chegar, mas foi difícil. A primeira vez ela não conseguiu. E ela teve que, literalmente, forçar o caminho para romper essa multidão. Na cabeça dela, de acordo com o texto, ela pensava assim: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Cristo. Porque ela já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Então aqui é interessante isso, Douglas, porque a fé, ela não é baseada no nada. Ela é baseada em algo, em evidências, em um relacionamento de confiança. E essa mulher já havia ouvido de outras pessoas o que Jesus Cristo era capaz de fazer. Então a fé se baseia em um argumento que nos é dado por Deus. E de acordo com a palavra, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, que é o fundamento da esperança, a fé vem por nós nos colocarmos diante da palavra de Deus. Não que a Bíblia seja um amuleto, não, mas é que quando a gente se coloca diante da palavra e a gente contempla Jesus Cristo na palavra, isto nos aproxima dele, a gente percebe que ele é maior do que o nosso problema. Então, na mente dessa mulher, estava ali alguém que podia resolver.
E ela pensava, se eu apenas tocá-lo. E ela foi com esta fé e tocou as vestes de Cristo. E naquele momento, diz a história, como eu disse, essa história se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, tá? Naquele exato momento, o fluxo de sangue estancou, parou. Eu, sinceramente, eu fico tentando imaginar a sensação física que ela teve, de bem-estar instantâneo, né, ao ser curada. Jesus Cristo sendo pressionado por todos os lados, e de repente ele percebe algo diferente, que aquela mulher havia tocado a ele, e ele para e diz, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E então ela se acusa, ela diz, fui eu. E ele para ouvir a sua história.